Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Hoje vamos estudar a lição de número 12, a urgência do discipulado. Textual diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Nós vemos aqui uma ordem. Ide e fazei discípulos. Exatamente. A nossa verdade prática fala assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre, na igreja para ajudar o seu crescimento espiritual. Esse é o nosso verdade prática, é o que nós temos que guardar. Nossa leitura bíblica está em Mateus 28, 16 a 20, em Atos 2, 42 a 47. Os irmãos, se quiserem, dá uma pausa e depois continua. A nossa introdução nos diz assim: a pregação precisa ser acompanhada pelo discipulado. Não basta pregar, tem que acompanhar aquele que foi salvo, que se entregou para Jesus. Essa lição é tão importante, Milavinha, porque é exatamente o tema da nossa igreja esse ano, discipulado. Ele é extremamente importante. O pecador se converte, mas ele precisa saber mais, precisa ser alimentado com a palavra. Precisa crescer na fé. O discipulado é muito importante para a igreja, principalmente no início da fé cristã, na formação do caráter do novo convertido. É importantíssimo, por isso a igreja nossa está no ano do discipulado. No primeiro tópico, o que é o discipulado? Discípulo, significa aprendiz. Também significa seguidor. Como professores seculares, eu e Miralvinha somos professores de Química, essa matéria que todo mundo gosta, nós temos alguns discípulos na nossa matéria secular, que nos chamam de professores depois de tantos anos. Vou aqui contar uma coisa que aconteceu lá em Presidente Prudente. Alguém falou: ô, professor Telmo, eu olhei, fiquei pensando, quem será? Aí eu lembrei quem era. Era um aluno especial, que tinha muita inteligência. Aí ele falou: eu quero agradecer, porque agora eu já sou advogado, já estou advogando. Mas ele me chamou de professor. É igual pai e mãe, professor é até morrer, Miralvinha. Para o cristão, o significado é o mesmo que para a área secular. O novo convertido é um aprendiz. Nós discipulamos um casal, Miralva, e ele hoje é evangelista. E de vez em quando vem aqui para conversar sobre a igreja. Não é importante? Muito importante. Muito importante. No primeiro item, o discípulo. Discípulo é o termo empregado nos evangelhos para os seguidores de Cristo. Mateus 5:1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Discipulado é o ensino de como ser um seguidor de Cristo. É o ensino básico da palavra. Assim, um novo convertido pode se desenvolver espiritualmente. O discípulo precisa saber os vários aspectos da vida cristã, porque ele se converte na igreja. Mas o que eu estou fazendo aqui? Ele precisa ser discipulado, precisa ser alimentado com a palavra. Exatamente isso que eu estava pensando em falar. Espiritualmente, ele precisa crescer espiritualmente, emocionalmente, socialmente, precisa crescer, enfim, em todas as áreas. O ministério de ensino em nossas igrejas ocupa um lugar relevante. Creio ser um ministério indispensável. Nós trabalhamos com os cursos da UDF e tem uma coisa que me deixa triste. Tantos líderes que temos e os cursos estão... Mas estão parados por dois motivos. Por causa da pandemia, mas alguém tem que assumir esses cursos, Milavinha. É, porque nós dois já estamos velhinhos. Não fala assim. Esse ministério aparece na lista dos dons da graça de Deus. Sem ensinadores, não é professores, não, hein? Eu sou professor de Química, ela também, mas não é professor, é ensinador. É quase impossível discipular novos convertidos.
Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, Quando nós estamos alfabetizando uma pessoa, por exemplo, ou uma criança, seja criança ou adulto, nós gastamos mais ou menos um ano e meio. Para ensinar a ler, né? É bastante tempo, não é? Bastante tempo. Assim é o novo convertido. Ele precisa de um tempo para amadurecer, para aprender. Exatamente. Você já alfabetizou bastante gente. Não é minha área, viu, gente? As igrejas locais, elas têm que valorizar os ensinadores. Essa palestra não é só para a nossa igreja, então os pastores ou os membros que ouvirem, por favor, valorizem os ensinadores da sua igreja. Eles precisam. O item 2, a grande comissão, está lá em Mateus 28, 18 a 20. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, discipular a outros. Chamamos de a grande comissão. Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É isso aí. Jesus não disse, preguem a palavra de Deus, preguem, nós temos de pregar a palavra de Deus. Isso está implícito nessa ordem. Porém, temos que discipular e ensinar. É para isso que nós estamos aqui. Ombrear, né? Ombrear. Andar junto. Nós ombreamos com algumas pessoas em Miralvinha, nos cursos da UDF, né? Uhum. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando, discipulando. Muito bem. O discipulado não é uma opção. É um mandamento divino de Jesus. Assim, o novo convertido pode crescer. Sabe o que ele quer, Theo? Ele quer que nós cuidemos de vida. Exatamente. Nós cuidemos de vida. Esse é o ponto que nós aprendemos, Miralvinha. Assim, o novo convertido pode crescer espiritualmente. Também podem crescer todos os cristãos da igreja através do ensino. Nós crescemos. Quando eu ensino, eu aprendo. Amém. Quem aprende mais sou eu. Somos nós que aprendemos mais. Essa lição que nós preparamos, nós aprendemos muito. E até que Jesus venha, nós somos eternos aprendizes. Amém. Uns com os outros. Amém. Outro aspecto é que Jesus ordenou que os novos discípulos guardem o que aprenderam. Você discipula para que ele guarde o que ele aprendeu. Precisam guardar a doutrina, a sã doutrina, guardar o que Jesus ensinou. O livro de Atos nos mostra os apóstolos cumprindo estas palavras. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles partilhavam, eles estavam discipulando pessoas. No item 3, a educação cristã. O que Jesus ensinou durante seu ministério terreno, aquilo que o Espírito Santo lembrou e orientou, essa é a doutrina dos apóstolos, a doutrina que foi ensinada, doutrinar, ensinar. O ensino de Jesus veio para nós através dos apóstolos. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Em nossos cursos de teologia, nós temos algumas matérias. Sobre a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre os homens, sobre o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Jesus. Jesus, além de nos ensinar todas essas matérias, ensinou sobre outras áreas. Ensinou sobre teologia prática, a prática da teologia, sobre a ética, sobre o caráter, sobre como devemos nos comportar no nosso dia a dia. E nós temos que fazer e o quê? Passar para outros. E nós temos um manual para isso. A Bíblia. A Bíblia Sagrada. Amém. Amém. No tópico 2, o tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Esse é o tripé da igreja, Miralvinha.
Era assim nos dias da igreja primitiva. Tinha palavra, comunhão e serviço. A igreja que nasceu logo após o Pentecostes. Foi isso que influenciou a maioria das igrejas em todos os lugares e em todas as épocas. Continua valendo em nossos. Primeiro item, a palavra. A autoridade das Escrituras é única. A fonte das Escrituras é Deus. Deus é que revelou a Escritura. Foram reveladas primeiramente aos profetas do Antigo Testamento. Depois foi revelada pelos apóstolos do Novo Testamento. 2 Pedro 3:2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Os primeiros discípulos que se converteram perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os novos discípulos continuavam aprendendo através dos apóstolos. E este ensino se baseava mais no Antigo Testamento, mas também e principalmente na experiência dos apóstolos, porque ainda não havia sido escrito o Novo Testamento. Eles falavam aquilo que Jesus falou. Aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou, aquilo que o Espírito Santo lembrava. Os apóstolos receberam esse ensinamento, esse ensino, diretamente de Jesus, diretamente do Mestre. Nós fizemos 4 anos de teologia. Eles fizeram 3 anos e meio, mas com quem eles fizeram? Com o Mestre, com Jesus. Um curso intensivo. Depois do Pentecostes, eles receberam orientação do Espírito Santo. Atos 1:2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Eles aprenderam com Jesus, mas o Espírito Santo estava lá. Hoje, os apóstolos não estão mais conosco fisicamente. Pedro, Paulo, João não estão mais conosco. Porém, nos deixaram os evangelhos, nos deixaram as cartas, as epístolas. Enfim, eles nos deixaram um legado muito importante, o Novo Testamento. E nós temos o Espírito Santo Amém, que continua nos orientando. Amém. Né? Nos orientar. Assim, continuam nos ensinando pela palavra de Deus. Os apóstolos continuam nos ensinando pela palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é muito importante, Minoria. No item 2, a comunhão, está lá em Atos 2:42. Comunhão é ter tudo em comum, partilhar a mesma crença, os mesmos afetos. Em grego é koinonia, essa palavra está em moda agora, né? Que significa compartilhar ou participar mutuamente com alguém de algum evento comum. Também significa acordo, comunhão. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão era entre as pessoas com o seu próximo. Não era do ser humano com Deus, porque Deus ele estava meio que só através dos sacerdotes ou dos homens de Deus. Embora alguns personagens do Antigo Testamento tiveram uma aproximação maior com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eles não provaram a comunhão que nós, a igreja, temos com Deus. Os crentes da nova aliança têm a comunhão mais próxima com Deus. Na nova aliança, os cristãos têm um relacionamento diferente com os irmãos da fé, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 1 João 1:3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Isso aqui é a bênção apostólica, né? No item 3, a comunhão da igreja de Jerusalém, está lá em Atos 2:44. A igreja de Jerusalém nos deu uma ideia bem grande do que é koinonia. Tinham uma unidade e compartilhavam tudo.
Atos 4:32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Amém. Coração aqui quer dizer o centro da vida, era um só coração, uma mesma inclinação. Alma quer dizer afetos e sentimentos, era uma só alma, era só um afeto, era tudo igual. Todos A alma, estavam com o mesmo sentimento. amém, é isso que eu quero falar, eu não estava achando as palavras. A alma é a sede das emoções. Tinham os mesmos afetos e os mesmos sentimentos. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você está fazendo algo pelo seu irmão? Você está acompanhando no crescimento dele? Não Está é? acompanhando o crescimento de algum irmão? Você está discipulando? Você está pregando a palavra de Deus e fazendo discípulos? Nós temos que trabalhar, nós somos servos, Miralvinha, nós não somos, vocês trabalham com os cursos. Não, nós somos servos de vocês. Todos os crentes tinham um mesmo propósito, uma mesma esperança, serviam ao mesmo Senhor. Por isso eles tinham uma coinonia. E hoje não é diferente. E hoje não é diferente. O serviço. Este termo é empregado de várias formas nas escrituras sagradas. O significado é um trabalho realizado para alguém ou fazer algo segundo as instruções. Este termo é usado no Antigo Testamento em relação aos sacerdotes no santuário. Eles faziam o serviço no santuário. Também se relaciona a qualquer pessoa temente a Deus, a servo de Deus. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós podemos dizer isso, porque nossos filhos servem a casa do Senhor. Na igreja primitiva está relacionada a alguns aspectos, na perseverança e no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles tinham tudo em comum, até as orações. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. Eles foram bem discipulados. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Que nós sirvamos a obra, que nós somos servos da obra. É isso que Ele espera. No tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa de discipulado para cumprir a grande comissão. Nosso pastor Valdeci, esse ano aqui, é o nosso tema, discipulado. É uma ordem de Jesus, não é um pedido. Telminho, vai discipular. Não, é uma ordem. Telmo, vai discipular. Não é um pedido. Fazer discípulos é uma ordem. Amém? No primeiro item, o crescimento espiritual. O objetivo do processo de discipulado nas igrejas é inserir e instruir o novo convertido sobre a vida cristã, sobre a igreja local. Ele se converte, ele levanta a mão, aceita esse Jesus, eu aceito, eu quero. E aí, vai para casa, o que eu faço agora? Tem pessoas que leem a Bíblia e perguntam para nós, olha, eu li isso assim, você pode me explicar? Exatamente. Não é? Esse é discipulado, Miralvinha. Pois é. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. E isso nem sempre acontece. Porém, é uma necessidade. Mas agora a nossa igreja está investindo. Amém. Nisso. Esse ano aqui, principalmente, né? Já estamos tendo, como é que diz? Resultados, né? Amém. Nós já discipulamos algumas pessoas, puxa vida, acompanhamos pessoas por 1 ano e meio, 2 anos. Deus é bom. Deus é bom. Não tivemos mérito nenhum. Todo o mérito é para Deus.
Agora, eles são uma nova criatura, eles se converteram, são uma nova criatura. Precisam viver a nova experiência. Você vê o novo cristão Né? lendo a Bíblia e falando de Deus, não tem preço, Theo. Não tem preço isso, Miravinha. Não tem preço. Esse é um Porque tal. você investiu, né? E viu o resultado. E você está vendo o resultado. Precisam de instrução. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós temos que andar em novidade de Vida nova. Vida nova. Mas como é que o novo convertido vai saber o que é essa vida nova? Ele precisa ser discipulado. Acompanhado, é. Você falou de ler a Bíblia, nós discipulamos e a pessoa leu a Bíblia em 3 meses. A Bíblia inteira. Mais rápido que nós que E somos. todos os anos continua lendo a E Bíblia. todo ano ele lê a Bíblia. O novo convertido precisa ser alimentado pelo discipulado. Assim ele poderá crescer e amadurecer na fé. Você tem um discipulado? Um discipulador, quer dizer? Você tem um discipulador? Porque precisa ter. Precisa. Às vezes você quer se abrir com alguém, você está ansioso por algo, Ou tem você uma precisa dúvida. de um conselho, então tem que ter um Alguém que você discipulador. possa conversar. Precisa ter. 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Tudo que nós fazemos é para a glória e louvor do amor de Deus, através de Jesus, nosso Salvador, E eu e o sempre Espírito digo, Santo. até aqui Nos nos ajudou ajudou o Senhor. Amém, Miravinha. Esse é o crescimento espiritual sadio. Amém? Essa lição é muito importante, Miravinha. É mesmo. Muito importante. O item 2, o crescimento numérico. O discipulado proporciona para a igreja local um crescimento espiritual. A igreja cresce espiritualmente, mas também um crescimento numérico, porque quem se converte precisa ficar na igreja. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. As igrejas cresciam porque tinham paz, tinham discipulado. O apóstolo Paulo foi um plantador de igrejas, como se diz em algumas denominações, um construtor de tendas. Meu filho gosta muito dessa expressão, construtor de tendas. Porém, na sua terceira viagem missionária, Paulo voltou para discipular as igrejas já existentes, principalmente a igreja de Éfeso, onde ele ficou por 3 anos. Paulo formou e treinou obreiros para a igreja, discipulou obreiros para a igreja. Olha para Timóteo, Tito e tantos outros, para João Marcos, olha para tantos outros. Atos 18, 22, 23. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ele não abandonou as igrejas, ele voltou para confirmar os discípulos. Isso é muito interessante. No item 3, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Lá tinha um homem muito especial, chamado Barnabé. Os membros da igreja de Antioquia eram, na sua maior parte, gentios, também chamados de gregos, né? Havia crescido muito, por isso os apóstolos de Jerusalém mandaram alguém lá para tomar conta, que mandaram Barnabé para discipular os membros de Antioquia. Olha como os apóstolos tinham a visão discipuladora, né? E Barnabé foi enviado a Antioquia. Atos 11, 21 e 22. E a mão do Senhor era com eles, e grande número cresceu e se converteu ao Senhor. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
e enviaram Barnabé a Antioquia. Lá vai Barnabé trabalhar em Antioquia. Havia um grupo de gregos na igreja. Paulo falava grego e tinha conhecimento da palavra. Paulo era um doutor da lei. Barnabé chegou a uma conclusão. Esse trabalho aqui é para Saulo, porque ele fala grego, ele conhece, vou buscar. Ele está pronto, está Está preparado. pronto, está preparado. Foi então buscá-lo em Tarso. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Saulo é Paulo. Paulo, exatamente. E é bom quando os líderes percebem, esse aqui tem possibilidade, vou discipular. Antioquia era uma igreja missionária. Nós, eu e Miralvinha, fizemos parte de uma igreja missionária, a Assembleia de Deus de Vila Olímpia, a primeira igreja evangélica que fizemos parte. Essa igreja... Há 40 e tantos anos 48, atrás. não vamos falar isso que apareceu na nossa idade. 48 anos atrás, 49 anos atrás. Essa igreja, ela tinha 25 subcongregações. A igreja do Brás falou, não é possível, você é uma congregação. Foi lá, passa para nós. Passou. 2 anos depois... Mais muitas outras congregações. Quase 25 de novo. Uma igreja nasceu na casa do nosso amigo pastor Bernardo, e na casa da Eunice, a esposa, e na nossa casa. Começou com uma oração, depois começou um culto na casa da Eunice, e dali nasceu uma igreja. Essa igreja era missionária. Saudade desse tempo, meu amigo. Primeiro amor. Barnabé e Paulo discipularam a igreja por um ano inteiro. Podemos ver neste exemplo uma igreja preocupada com o discipulado. Barnabé estava preocupado em fazer discípulos. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Paulo e Barnabé eram discipuladores. Reconheceram nele como verdadeiros cristãos. Amém. Ali Paulo inicia seu trabalho para o qual tinha sido chamado. O Senhor já havia revelado a Ananias e Damasco. Atos 9, 15 e 16. Disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Já pensou, Miralvinha? Manda ele. Ananias já havia profetizado lá atrás. Não ele profetizado, o Senhor já tinha avisado Ananias. Fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. Fazer discípulo é um pouco mais, é um passo a mais. Conclusão, Miralvinha. Deus tem interesse em que todos se salvam, tem interesse no bem-estar espiritual do homem, social e espiritual. A educação e o discipulado são importantes para o crescimento da sociedade, não é só da igreja, para o crescimento da igreja. Para que o irmão não desfaleça, porque um irmão fraco na fé, ele desfalece. Desfalece e vai embora. Para o crescimento espiritual e numérico, é para isso que serve o discipulado. A base dos valores morais e espirituais é a palavra de Deus, a Bíblia. Glórias a Deus por isso. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e essa lição tão importante o Senhor permitiu, nos deu esse privilégio de poder gravá-la, Pai. Pai, abençoa, Senhor, que as pessoas que vierem assistir possam, Senhor, entender que eles têm que discipular a outros, Pai. Abençoa, Senhor, para que o teu Santo Espírito possa fazer essa obra. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.